Mas, Marco, depois que eu descobri o seu trabalho, eu estou querendo automatizar tudo, meu amigo. Que bom, cara, fico feliz com isso. Não é fácil, entendeu? Você tem que ter muita dedicação, mas vale a pena. E sabe uma coisa que eu falo, cara? Se fosse fácil, não tinha valor nenhum isso aqui. É não. Todo mundo ia saber, ia ser que nem ter curso de datilografia hoje em dia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DNI, programa onde eu ajudo alunos e não alunos do meu treinamento a automatizarem suas rotinas fiscais e tributárias para terem mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria que você vai acompanhar hoje, eu vou ajudar o meu aluno, Laércio Fonseca, a criar um controle automatizado de vencimentos de alvarás de funcionamento. Ele mora lá no estado, lá no Distrito Federal, e ele precisa gerenciar esses vencimentos de alvará, de bombeiro, de vigilância sanitária, e tudo isso vai depender lá do KNAI, e ele gera alguns arquivos PDF lá do sistema dele, e ele precisa fazer esse gerenciamento para que não vença a licença lá do cliente dele e ele tenha problemas. Então, qual é o desafio de hoje? A gente vai pegar esses arquivos PDF, esse relatório PDF que ele gera lá na Cefaz dele, e a gente vai extrair essas informações do PDF e criar um controle automatizado de vencimento desses alvarás, para que ele receba um alerta de quando isso vai vencer e ele consiga cumprir os prazos lá com os clientes dele. Então, esse é o desafio, essa que você vai ver na nossa mentoria de hoje. E a partir de agora, eu deixo você com a gravação dessa gravação dessa mentoria que a gente fez hoje. Então, vai lá, assiste aí e depois me conta aqui nos comentários o que, é que você achou. Boa noite, Laís. Tudo bom? Boa noite, Marcos. Beleza, meu amigo? Quanto tempo, hein? Beleza, mesmo. Quanto tempo, né? Você sumiu, cara. E aí, como é que tá você? Bom demais, cara, graças a Deus. Correria, né? Pô, Uma maravilha. É bom correria, assim, né? mas com Pior certeza. que eu não tenho nada pra fazer. E aí, E como é que aí? pode te ajudar hoje? O que é que Então, tu cara, tem é o feito por seguinte, aí? hoje eu Me preciso. conte assim, o que é que tu tem feito aí? Tu sumiu por quê? Cara, na verdade é o seguinte, meio que assim, eu tô. Depois daquela primeira rotina que a gente pegou lá, então eu deslanchei naquele projeto lá que eu tô focando para a área que eu atuo. Então, cara, eu já consegui automatizar, digamos assim, 50% do que eu fazia. Criação de pasta, manipulação de informações que eu fazia de forma manual, entendeu? Principalmente na planilha de parcelamento. Tinha um monte de coisinha que eu fazia de forma manual, está automatizada, e por aí vai. Então, seguindo essa linha, né, agora eu quero criar uma ferramenta, porque o que acontece? Eu preciso extrair do documento, que é o certificado de licenciamento, duas informações. Eu preciso extrair o KNAI e a data de validade desse KNAI. Entendeu? Por quê? Porque como eu faço o controle dos licenciamentos lá, eu quero, através dessa ferramenta, automatizar o processo de verificação dos licenciamentos. À medida que ele puxa, ele já gera para mim um relatório informando, ó, esse KNAI aqui, por exemplo, está vencido, entendeu? Então já economiza um tempo nessa questão de busca, de olhar empresa por empresa. Por exemplo, eu tenho empresa lá que tem mais de 50 KNAIs, entendeu? Então, para eu ficar fazendo, digamos assim, o acompanhamento só dessa empresa aí já dá um desgaste, né? Porque quando um KNAI ele expira, então você já tem que correr para poder relicenciar, entendeu? Eu queria criar essa ferramenta de automatizar esse processo de busca. Entendi. Como é que funciona esse licenciamento de KNAI? Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Me explica aí. Assim, aqui no, na verdade tem um projeto a nível nacional que é o RLE digital, entendeu? Então nesse documento ele unifica, né? Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal você tem o DF legal, né? Que eu não sei como é que é aí, que cobra taxa de fiscalização. Você tem a vigilância sanitária, corpo de bombeiro, defesa civil, por aí vai. Ele é unificado num único documento, entendeu? E cada Entendi. KNAI, às vezes a empresa lá tem 10 KNAIs, 10 atividades que ela atua. Então, cada KNAI você tem uma validade, entendeu? E aqui no Distrito Federal tem uma lei que, inclusive, a multa é alta, entendeu? Se você, por exemplo, cair numa situação de fiscalização, tiver algum KNAI funcionando com um KNAI sem alvará. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento, esse controle por empresa e por KNAI, entendeu? Então você quer criar um controle de validade de KNAIs. Isso, perfeitamente, entendeu? Ok? Eu peguei aquela parte lá daquele dia da nossa, acho que foi a segunda parte, né, a segunda live lá
tira dúvidas, né? Que teve aquela automatização lá de extração de informações dos últimos 12 meses, né? Que o colega lá... Do PDF, que a gente traz Isso. para o Aí, TXT nesse, e tal. nesse dia, você orientou, até depois você colocou lá, você postou, colocou o link, né? De um outro vídeo onde você ensinava a converter o PDF para TXT. Entendeu? Porque lá, na verdade, ele é a segunda parte, né? Você falou, ó, tem lá isso lá que Isso. eu fiz e tal, então você pega lá, junta com esse, você tem um processo completo. Beleza, só que quando chegou a primeira parte, vi lá, até tô com a rotina praticamente pronta aqui, só que na hora de ele lá pegar o PDF, ele não está extraindo essa informação para o Excel. Então vamos lá, cara. Você já tem alguma coisa construída nesse sentido aí que você quer automatizar? Sim, aqui, ó. Deixa eu Compartilha a tela aí pra gente ver. partilhar aí, né? Então, aqui é a rotina, Marcos, ó. Você consegue ver aí? Tô vendo perfeitamente. O que é que ela faz? Explica aí. Então, ela faz aquele processo lá que você orientou, né? Então, assim, aqui eu faço um loop, certo? Na verdade, ele começa aqui na linha 6. Então, eu vou fazer um loop e toda vez ele vai passar nesse caminho aqui, certo? Aqui ele Certo. está alterando a empresa, né? Então, ele está passando empresa por empresa. E a pasta onde eu mantenho os documentos, essa pasta bem aqui, certo? Quando ele chega aqui, ó, o que ele faz? Ele vai verificar se existe, entendeu? Então ele vai chegar lá, ele vai pegar aqui a propriedade name, né? Aqui o nome aqui do arquivo e vai verificar se esse arquivo é o certificado de licenciamento. Se for, aí ele vai rodar lá o programa, né? Ele vai abrir o leitor de PDF, entendeu? Aí eu utilizei aqui um Syndicase, né? Perfeito. Entendeu? Selecionar e copiar, entendeu? E aqui depois ele joga lá pro... Cadê aqui? A parte que eu parei aqui, porque quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, do lá com Syndicase, ele copia, ele seleciona, copia, mas não joga, entendeu? E muitas vezes ele pega o arquivo, mas ele nem seleciona. Então, assim, eu meio que eu parei nessa parte aqui. Entendi. Bom, aí pelo que você já me mostrou, eu já pode deixar na tela lá. Aí pelo que você já me mostrou, eu estou vendo o seguinte, ó. Ah, Quando você abre o arquivo, ele ainda vai demorar um tempinho para poder abrir. Aí você colocou ali, ó, para esperar 15 segundos isso. depois que abrir o arquivo. Beleza. Uhum. Quando você dá o comando Ctrl A, nem sempre, aí vai depender do desempenho da máquina, às vezes está processando alguma coisa em segundo plano, esse tempo vai variar. Mas quando Uhum. você dá o comando lá, o Ctrl A, demora um tempo para ele selecionar tudo, não é instantâneo, É. sacou? E aí Aham. você está dando Ctrl A e Ctrl C já em seguida. Isso aí são milésimos de segundo entre o Ctrl A e o Ctrl C. Então pode ser que não tenha dado tempo do computador selecionar todo o conteúdo do PDF para que você consiga copiar. Ah, tá. Então o que você tem que fazer aí? Você tem que dar o comando Ctrl A, que aí é analógico a coisa, né? Tipo, você está Isso. simulando uma pessoa indo lá, dando Ctrl C. Então, Uhum. isso aí você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então, dá o comando Ctrl A, espera alguns segundos para o computador processar, selecionar tudo Uhum. direitinho, e aí você dá o Ctrl C, sacou? Então, o que é que eu faria aí? Já para a gente começar os testes. Eu copiaria esse comando de esperar 3 segundos, acho que 3 segundos deve ser o suficiente, e Isso. colocaria entre o Ctrl A e o Ctrl C. Vamos lá, então. Testa isso aí para a gente ver. Perfeito. Bota um stopzinho aqui, né? Tá com o stop aqui já. Sim, para testar, né? Onde roda a rotina. Roda aí, executa para a gente ver. Tá encontrando aí um caminho, né? Seu Google Drive está ativado? Tá ativado, cara. Inclusive, eu tô até com a pasta aberta aqui, ó. Ó. O Google Drive ele vai ainda baixar os dados, né? Muitas vezes para poder acessar. Quando você entra lá na pasta, não necessariamente ele já carregou tudo, né? Eu tive um problema desse, cara, outro dia, o cara mandou ele me encomendou uma automação, né? Mandou XMLs para fazer cruzamento de XML, entrada e saída. Aham. E aí, beleza, eu peguei um negócio, botei para processar, e demorava uma eternidade para processar tudo. Tipo, horas. O E eu, caminho aqui porra, tá.
Aí eu cheguei e mandei pro cara, né? Falei, ó, Ah, pelo que eu tô vendo, tá funcionando, só que eu não consegui testar com todos os arquivos. sim. Mandei para ele, aí ele falou assim, poxa, aqui não deu 10 minutos, processou tudo. Eu falei, oxe, aqui demora horas, porra é essa? E aí eu fiquei matutando esse negócio sem saber o que estava Ah, acontecendo, né? E depois caiu a ficha, porque eu guardei os XMLs no Google Drive. Então, quando eu dou o caminho lá no Google Drive, ele vai buscar as informações, só que ele vai baixar ainda aqueles dados para eu conseguir acessar cada XML e a partir daí eu processar essas informações. Então, pode ser que esteja acontecendo isso aí com você também. mas é engraçado que realmente, assim, porque eu trabalho, na verdade, sempre trabalhei com o Google Drive, né? Então, Sim, em nuvem aqui. E, cara, é a primeira vez que está acontecendo isso aqui, ué. Não aconteceu comigo, não. sim. Às vezes acontece de, tipo, ele não baixou ainda as informações, e aí ele vai demorar um tempinho. Mas faz o seguinte, vai linha a linha para a gente ver o que está acontecendo. Então, Pois é, eu F8. tô tentando depurar aqui, mas ele também, quando ele chega aqui, ó, para setar a pasta, Pronto, peraí, vê que caminho é esse que ele está pegando aí. não, o caminho tá certo aqui, ó. Pronto, copia esse caminho, cola aí no Explorer, vê se ele chega lá Ah, tá realmente. no Explorer, né? Isso. Uma pasta Aqui. aí, abre a pasta. Não, a pasta é o Windows Ah, Explorer, né? tá aí. Dá um E ponto. Windows e aí você cola esse endereço. ele ficou nervoso aqui. Cola aí o endereço e manda. Mas, Marco, depois que eu descobri o seu trabalho, eu tô querendo automatizar tudo, meu amigo. Que bom, cara. Fico feliz com isso. Que bom que você Cara, tá, assim, tá eu falar um evoluindo negócio pra aí. você. Não é fácil, entendeu? Você tem que ter muita dedicação, mas vale a pena. Com certeza. E sabe uma coisa que eu falo, cara? Se fosse fácil, não tinha valor nenhum isso aqui. É não. Todo mundo ia saber. Ia ser que nem ter curso de datilografia hoje em dia. Tem valor o curso de datilografia hoje em dia? Tem não. É a mesma coisa. E aí, Rapaz, ele não foi não. O Windows né? Windows Ele vai abrir a pasta, você vai colar o endereço lá e ele vai abrir a pasta pra gente. Pois é, eu coloquei aqui, ele não abriu não. Não foi, né? Então, pode ser que seja esse aí o problema. Dá um enter aí. As raspinhas aqui não, né? Não, 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 pode deixar cru mesmo. Apaguei essas aspas duplas. Caramba, então, tá aí não, cara. Ele Caramba. não tá achando, então. Será que eu Tenta fecho, aí eu na fecho? mão, tenta aí manual mesmo, Não, o manual clicando tá nas indo. pastas. Entra aí. Ah, o manual tá indo, tá aqui, ó. Tranquilo. Então, vá, faça o caminho manual, que a gente vai usar um macetezinho para verificar se o caminho tá certo mesmo. Já avançou. Até aquela ali. Ah, tá, entendi. Entendi Sacou aí, agora. né? Entendi. É porque no caso desse Ó, aqui, ó. você pode copiar Agora eu ali o entendi. caminho. O que é que tá Esse pegando aí? aqui, ele tá indo aqui, ó. Entendi aqui agora. É porque Explica ele pra tá mim indo. que eu não entendi, não. É porque assim, ele tá indo, na verdade, na tela ativa, você tá entendendo? Então, assim, eu não estou Tá direcionando, ativo? por exemplo, a pasta de licenciamento, entendeu? Aqui, por exemplo, a última linha, ele vai lá, tá vendo? Só que aqui, ó, ele estava indo pela janela ativa e eu estava em outra janela. Agora ele Ah, vai. tá, tá. Então vá, ajusta aí. Ah, tá. Agora. Tá vazio, né? E assim, Está cara, aí. essa questão de programar é um Está negócio aí. interessante, porque à medida que você vai. Pois é, também estava aparecendo isso aqui, ó, e o arquivo está lá na pasta. Pronto, vamos ver. Entra lá na pasta. Vê se o arquivo tá lá. Mostra a pasta aí pra mim. Ó. Eu vou direto aqui no arquivo aqui.
Cara, coloquei hiperlink em tudo aqui, mano. Aquela rotina lá Tô vendo. tudo, em tudo, em tudo. Olha o arquivo aqui, ó. Aí. Abre link. Porque esse setor que eu atuo, né, eu preciso de informação muito rápida, entendeu? Então, até eu ir lá Sim. na pasta, apesar de que eu me organizo bem, mas essa cara dos hiperlink é bom demais, moço. Você clica lá, já vai direto. Vai direto. Então, você está vendo aqui o Perfeito. documento? Ó? Eu quero extrair essas Tô vendo. informações aqui, ó. Por exemplo, ó, IBRAN, tá vendo? Aqui o Sim. KNAI, o KNAI e a validade, tá vendo? Dá um Então, Ctrl A aí. Beleza. Tá copiando. Legal. Minha dúvida era se tem os PDFs que ele imprime como se fosse uma imagem, aí você não consegue copiar os dados. só que deixa eu te perguntar, o layout dele aqui, eu copiei ele no braço, né? Fiz o processo espartano aqui. Eu copiei e colei ele. E assim, o layout dele é todo maluco, entendeu? Por Sim, exemplo, essa parte dos quinais aqui, ele fica tipo como se tivesse mesclado, sim, entendeu? Na verdade, não é sim. mesclado, né? Ele coloca tudo e faz uma quebra de linha, entendeu? Entendi. Aí Não, você fique fica. tranquilo que a gente vai. Vamos resolver esse problema primeiro aí da cópia dos dados, depois a gente vê essa questão do layout. Fiz até uma live recentemente com o Laurentino, né? Eduardo Laurentino. Ele Hum. estava pegando os dados do extrato bancário Pois é, eu não cheguei a ver, para. achei interessantíssimo, cara, mas não cheguei a dar uma olhada, É, não. aquela ali eu acho que vai te ajudar bastante com esse problema aí. Mas vamos lá, vamos por partes. Beleza. Tenta executar aí agora o código. Eu fecho aqui? Feche essa PDF e tente executar de novo. Tá dando arquivo não encontrado. Certo. Deu OK. Feche aí. Volte lá no arquivo. Mostre para mim o ponto onde ele abre o arquivo. Onde ele pede para abrir o arquivo. Aqui, ó. Esse aí. Isso. Botar um stop aqui? Sim. Stop aí. Perfeito. Executa agora de novo. Tá. Deu uma fechada. Vai fazer o seguinte. Você vai colocar o caminho manual aí. Dá um comentário nessa. Isso. Dá um comentário aí. Aqui, né? Copia essa linha. Isso. Copia essa linha aí. Pronto. Cola ela em cima. Seu comentário. Tanto faz. Aí tá bom. E agora, onde está o arc ali, eu quero que você pegue o caminho mesmo. Vai lá na pasta, pega o caminho, monta aí, para a gente ter certeza de que a gente está no caminho, que o caminho está correto mesmo. Aí, essa parte de céus, tal, apaga tudo isso aí. Eu quero o caminho mesmo, de verdade. Como se eu tivesse copiado e colado. Ah, entendi, Vai lá no entendi. Google Drive, entendeu? Pega o caminho, copia. Esse caminho, tá certinho aí. Tá. Vou dar um aspinho aqui. Alguma coisa errada aí. Ah, porque assim, ó, quando você está quebrando linha, não quebra linha não, deixa tudo junto lá. Suba aí, isso, junte. Faltou o i comercial, né? Agora, essa vírgula aí é o quê? A vírgula lá do. No nome O nome, da então, o pasta nome tem uma lá da vírgula? pasta é alteração, constituição e licenciamento, entendeu? Porque ele é uma pasta geral que abrange tudo Ah, isso aqui. entendi. Tá, Aí dentro agora dessa é pasta aqui eu tenho vírgula. uma parte de licenciamento. Isso. Tá, agora Alteração, vírgula vírgula. ali. É Isso. vírgula direto a palavra ou tem um espaço ali? Não, tem espaço, né? Não sei. Estou te Tem perguntando que espaço, né? pode ser que não tenha. Tem Tem, espaço. testa aí agora pra gente ver. Tá. Então É, tem algum erro aí no caminho.
você colocou lá. Alguma parte daquele código que você fez, você pega lá a informação da planilha e tal, às vezes um espaço, alguma coisa está faltando ali, Mas, pois e ele é, não mas está chegando no caminho. só se tá no nome, né? Tem algum Pode problema no ser nome. alguma coisa aí, um espaço que colocou, não colocou, uma vírgula, Às vezes o alguma nome coisa aí está acontecendo que ele não está puxando. Por exemplo, ali ó, você tem a ATV barra, não tem espaço ali, tá vendo? E não onde? deveria ter mesmo, tudo junto aí. Aqui? Isso, é barra, Não, contra mas barra já coloca o nome da outra pasta direto, não tem espaço, certo? não, tem não. Agora, beleza, executei pra gente ver. Deixa eu. Aí você vai ter que comentar, tá? A linha de baixo lá e Ah, descomentar de cima. Pronto, executa agora. Tá vendo? pois Então, é. tem algum erro ali no caminho, cara. Pois é. E o engraçado aqui, ó. Se eu for aqui no caminho, Pronto, Gmail copia esse caminho Drive, aí. AIM Copia esse caminho. confeitaria, alteração condição de licenciamento barra licenciamento. Copia esse caminho aí. Aliás, deixa assim como tá. No final, só coloque lá a contrabarra e o nome do arquivo. Como? Não entendi. No final desse endereço aí, coloque contrabarra e o nome do arquivo. Ah, tá, peraí, cadê aqui o end? Não end aí, que ele vai pro final. O teclado aqui do negócio que é Isso, contrabarra. contrabarra. Ó, eu já tô vendo que tá diferente ali o tamanho do caminho, tá vendo? Ah, Essa é, é um caramba, caractere a é mais. verdade. É. Olha aí, na janela de verificação imediata. Você vê que embaixo parece que é a mesma coisa, mas em cima, ó, Ah, é ele porque eu parece que tem um ou esqueci. dois caracteres a mais. É porque, na verdade, aqui, ó, ele, na verdade, aqui ele tá indo na pasta, você tá entendendo? Ele vai Hum, na pasta, aí nessa pasta ele verifica se esse arquivo existe, perfeito. entendeu? Então, assim, é porque eu não acrescentei o arquivo aqui no final, entendeu? Então, eu tenho que ter, na verdade, um caminho Ah, um. Agora eu entendi. entendi. Tem Perfeito. que ter um Pronto. Então, caminho um. corrige aí. É porque, assim, como eu fiz essa validação aqui, porque, por Sim, exemplo, tem algumas pastas que não tem, entendeu? sim, Aí ele já entendi. vai lá, antes de tudo, ele verifica se existe o arquivo. Se existe, ele continua. Se não, ele já pula fora, já vai para o próximo, entendeu? Aí só que Perfeito, eu perfeito. esqueci de acrescer esse Um aqui ao arquivo. caminho, fazer um caminho um, por exemplo, entendeu? Entendi. Ou seja, depois Perfeito. que ele tem um arquivo, ele faz um novo caminho, aí esse novo caminho que ele abre. Sim, Esse que eu sim. esqueci. Tá pronto, bora fazer isso aí. Vamos lá, deixa eu botar aqui caminho um. Caminho 1. Então vamos lá. Sim. Se é igual, o que, que ele vai fazer? Mas, aqui é um negócio da testando os três troços aqui. Caminho 1, esse é caminho, né? Caminho E e, o nome do arquivo. e, e esse garoto vem aqui. Não, Sempre vai ser esse nome, né? hã? Sempre vai ser esse nome, né? Sempre. Você pode, inclusive, atualizar a mesma variável. Você vai botar caminho igual a caminho e o nome do arquivo. Você não precisa criar uma outra variável para isso. A não ser que você precise do caminho só com a Ah, o passo. próprio caminho. Ah, não, não. É porque eu achei que. Ah, entendi. Não, você Pode ser. pode substituir. Pode. Não, é até melhor porque economiza, né, cara? Então, tá de E isso fica variável mais claro também, legível. Né? Por que põe mais caminho um, caro. velho? Daqui a uns 2 meses você vai olhar isso e vai ficar, "Oxe, que caminho um é esse aqui?" Cara, eu comecei a trabalhar aqui numa rotina de automação de envio dos e-mails do parcelamento, né? Só que são tantos critérios, tantas condições, que eu estou aqui mais ou menos com uns 9, mais ou menos, procedimentos, né? Sim. Um puxando o outro, e eu ainda não concluí ainda, porque tem hora que tá tão grande que eu, entendeu? Ah, depois marca a mentoria, cara, pra gente dar uma investigada nisso aí, que eu acho que vai ser interessante. Mas, assim, como eu te falando, no setor que eu atuo, cara, eu já consegui automatizar, assim, as coisas no braço você fazia, criar uma Sim. pasta, entendeu?
Cara, isso aí já me economizou um tempo assim gigante. Aí agora eu estou na segunda parte, que é essa aqui, a parte dos envios dos parcelamentos, de outras coisas, né? Automatizar. E por fim, a geração de arquivos, né? Via web scraping, entendeu? Que é Entendi. certidões, coisas. Então, depois que eu matar isso aí, praticamente, eu vou fazer um cafezinho e ficar vendo aqui meu amigo trabalhar para mim. Show de bola, isso aí, cara. Na verdade, aí eu vou ter tempo para focar em outras coisas, né, cara? Sim, sim. Entregar o meu serviço, entendeu? Ainda entregando meu É o serviço caminho. com mais Escalar, conseguir mais cliente, né? com certeza. Perfeito. Vamos nessa. Então, pronto, executa aí agora. Já fez os ajustes? Já. Pronto, executei para a gente ver. Tem que dar, né? Ah, tá. É porque tem aqui, ó. Tem a data aqui, caramba. Tá, né? Pera aí. Você pode fazer o seguinte: Peraí que eu lá já. na pasta, Ah, lá, fica à deixa eu vontade. fazer logo aqui. E 10. É, peraí, 10. Deixa eu botar. Deixa eu ver esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu tô com o INE aqui. Mas eu fechar um parênteses aí, não? Não, peraí que eu só. É porque eu só tirar uma E dúvida aqui. tem, aí tem uma vírgula e tem que colocar uma É porque aqui quantidade. ele vai pegar, porque na verdade é o seguinte, eu vou ter que juntar aqui, ó, ele vai pegar a data, né? Aí Sim, agora eu quero pegar os dois primeiros traços e depois no meio o último, entendeu? entendi. O left, o right vai pegar. O que você pode fazer aí também, Não, cara, ah, já sei, peraí. é Que ele vai varrer ser a pasta. Sim. left, 10 2. O cara quer colocar um negócio complicado, tem que ralar, né? Mas eu dato tudo, cara, porque assim, tudo você tem que ter data, entendeu? Dependendo da situação, fica até mais fácil identificar o arquivo, entendeu? Sim. 4. O que é que você está fazendo aí? Tô montando isso aqui, ó. Tô montando o finalzinho, entendeu? Tá, ok. Olha lá. Você está levando em consideração que ele vai pegar a extensão também, ponto PDF, né? Sim. É outra coisa que eu Beleza. também já. Bora. Mas esse mouse aqui é muito. Salvar, né? Agora, cara, eu acho que você pode fazer isso aí de uma forma mais simples. Você está percorrendo ali os arquivos da pasta, certo? Isso. O que é que você pode fazer? Verificar se um arquivo específico tem
essa palavra aí, licenciamento, né? Certificado de Verificar licenciamento. certificado de licenciamento, verificar se o nome do arquivo possui essa expressão. E aí, independente da data que tiver lá, você consegue pegar ele e fazer o que você precisa, entendeu? Então, Como é que mas você é vai isso fazer que, isso? então, mas isso é o que tá fazendo, pô. Ele vai lá, ó, quando ele vai lá na pasta, ele verifica, tá vendo? Ele Sim, verifica aqui, ó. Existe, pelo nome, né? Existe isso. certificado de licenciamento, sim. Só que o problema é o seguinte, que para montar, né, o endereço, tem a data, entendeu? É isso, mas assim, quando ele passa na pasta, ele não vai pegar o arquivo, Ah, ele vai pegar o arquivo e você vai ter acesso ao nome desse arquivo. sim. Se o nome desse arquivo tiver lá o certificado de licenciamento, aí você vai usar o endereço desse arquivo para poder fazer a abertura lá e copiar os dados. Ah, Não tá. precisa fazer isso tudo aí, sacou? Isso aí eu não sei não. Como é que faz, não. Então vamos lá, vou te mostrar como é que você pode fazer. Dentro Tá. do for each ali, tá vendo? Aham, Você tem lá PDF, pasta files. sim, Aí você tem arc igual pdf.name. sim. E aí depois você pede para ele imprimir ali, ó, Isso, o Arcs. arc. Só Arc, que né? arcs, ó, arcs está solto aí, né? Arc, na verdade. Isso, seria arc, perfeito. Só que o que você vai fazer aí? Ao invés de você pedir para ele imprimir, você vai fazer uma verificação. Que Hum, verificação é? Você vai usar a função instr e hum, instr. Aí você vai verificar o seguinte: se instr pdf.name tiver, aí você vai vírgula, você vai colocar o que é o instr? Ele está fazendo uma busca naquele nome de arquivo se ele uhum, tem determinado caractere, padrão de caracteres. É tipo um sim. localizar, sabe? Aham, Então ele vai localizar se no nome daquele arquivo que ele está passando tem esse. existe aquele padrão de caracteres, que é o certificado de licenciamento. Se existir, aí você pega isso e faz a verificação, faz o restante do processo. Dentro do próprio loop. Entendeu? Então você está, na verdade, você está utilizando tipo aquela questão que foi utilizado lá para poder fazer o hiperlink, né? Mesmo raciocínio, né? Mesmo raciocínio, mesma ideia. Então você vai fazer isso aí. E dentro do loop aí, ó, coloque aí if Aham. in str, INSPR. abre parênteses. Pronto. Aí start. Start é onde começa, né? A gente Aham. vai pegar ali a variável pdf.name, vírgula. Pronto. Aí qual é a cadeia de caracteres que você está procurando? É aquela ali de baixo, cert licenciamento. Copia ali, cola aí, vírgula. Acho que nem precisa mais aí. É só fecha, apaga essa vírgula, fecha parênteses. Legal. Maior que zero. Dentro, né? Então, nem precisaria do maior que zero, se não me engano. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai verificar o seguinte, ó. Esse padrão de caracteres certificado de licenciamento aparece aonde? Ah, ele aparece a partir do caractere 15. Aí Sim. ele vai dar ali, ó, 15. Então, se for maior do que zero, eu sei que esse padrão existe dentro do nome do arquivo. Uhum. E aí, o que é que eu preciso fazer? O nome do arquivo, eu não sei, cara, se ele. Eu acho que daí você já consegue pegar o caminho completo do arquivo. Ele precisaria pegar lá caminho, tal, tal, tal. Você simplesmente pega o nome completo dele e a partir disso você faz a abertura do arquivo, copia os dados e segue sua vida. Porque PDF, na verdade, aí eu tenho o nome completo, né? Quando Sim, você pega aqui, porque aqui, né, esse nome aqui, eu estou pegando, na verdade, só uma parte dele, né? isso, é o name, né? Que é só o Name. nome do Isso, só o arquivo. nome do arquivo. Aí Mas você tem o PDF eu PF, tenho que toda a é P, cadeia, né? PF é o caminho completo, Isso. que é o PATH, né? Então, o PF você vai fazer o seguinte: você vai pegar aí, name, legal, tá funcionando. Eu quero que você dê um. Depois do demo, Uhum. coloque um stop. Perfeito. Execute isso aí. Pronto. Agora, apaga aqui a janela de verificação imediata, tudo que está lendo. Pode dar um Ctrl T de tatu, seleciona tudo, depois você apaga. Perfeito. Agora você vai colocar aí, interrogação, pdf.name. Enter. Pronto, lá. Existe o padrão, ele achou. Legal. Uhum. Agora bota ali pdf.path. Isso, enter. Olha lá. Você já Sim. vai direto. Você nem vai precisar montar, não sei o que e tal, entendeu? Você define o caminho lá em cima e aqui você vai pegar o
os dados lá do caminho, dentro da pasta você já pega o nome do caminho completo. E aí você já faz o que precisa fazer. Então, nesse Assim caso aqui, eu nem preciso, então, dessa variável caminho, né? Não, caminho... precisa, porque você caminho... vai definir, você vai Verdade, variar, né? tá certo, Beleza. verdade. Mas quando você achou o arquivo, você já pega ele e já manda ver. Pode apagar esse if que vem embaixo aí. Isso aí você pode apagar. Pode apagar. Eu tô tentando aqui. Pronto. Essa variável caminho aí você pode apagar também, é de baixo. Pronto. E aí o que você vai fazer? Ó? Eu colocaria esse bloco de código aí dentro do loop. Esse aqui? Isso. Depois do dentro, onde tem o stop ali, eu Ah, criaria ali uma estrutura if, end if, e dentro dela eu colocaria esse bloco de código aí, porque eu quero já abrir o arquivo, copiar os dados do PDF e trazer para um bloco de notas ou para planilha. tá. Então, esse bloco aqui todinho. Isso. Porque você não vai fazer isso aí com um arquivo? Isso. Pronto. Esse é o melhor caminho que eu vejo. Outro caminho seria você guardar o nome completo do arquivo em uma outra variável e fazer isso depois que sair do loop. Só que aí perde o sentido do loop, porque o loop ele vai passar por todos os PDFs que tiverem ali. Porque ele vai estar passando lá pasta por pasta, né? E Isso, verificando o arquivo, e à medida que ele já verifica que ele encontra, ele já faz o processo, né? exato. Já fecha aí o end if para você não se perder. Aí quem se perdeu agora fui eu. Não, tá aqui, ó. Volte lá no loop. Ah, você já colou, não foi? Já. Beleza. É Já porque apaga aquele ele... stop dali, ó, senão ele vai travar seu código. PDF... Depois do ISTR, tem um stop, você Ah, apaga tá aí. aqui. Isso aí. Apague aí. É só Perfeito. esse ifzinho aqui que tem que vir antes, né? Eu coloquei depois aqui, né? Você fechou o bloco de if? Ó, tá aqui. Pronto, perfeito. Aí dá um depurar para ver se está tudo ok. Da É BO, outra rotina, né? outra rotina aqui. Olha o tanto aqui dos Não. e-mails aqui. Então, beleza, deixa quieto aí. Pronto, executa aí pra gente ver. Mandei esse stopzinho aqui, né? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aí. Aí eu. Ah, tá. Porque ali, ó, você tá chamando o arquivo, tá vendo o arc? Ah, Aí é. você tem que chamar o pdf.pf. Isso aí. E você pode apagar também essa link que tá comentada aí embaixo, que é só o teste que a gente fez, né? Não vai fazer falta, não. Você pode dar um Shift End, ele já seleciona a linha toda para você. Pronto. Vamos tentar de novo aqui. Salva, é sempre bom salvar. Tá. Eu trabalhei esse final de semana aqui, cara, e eu me deparei hoje. Para mim, eu estava salvando, sabe? Sim. Eu desenvolvi a rotina aqui pelo Internet Explorer de automatização de emissão da certidão da Receita, funcionando, exceto aquela parte que eu falei lá. Sim. Aí hoje eu vou olhar, cadê? Falei, cara, mas eu salvei isso aqui. Perdeu. É. Pô, raiva que dá. Já passei por isso algumas vezes. Mas foi bom, deu o aprendizado sempre é. O negócio é o tempo, É né? bom Às quando vezes você volta para fazer de novo, você, pô, velho, eu já tô é, sabendo como é que faz o negócio, tá? é o tempo, Tem né, essa cara? parte boa. O tempo tá tão curtinho, né? E depois que minha filha nasceu comigo, aí que o tempo ficou curto mesmo. Sim, sim. Mas o aprendizado sempre nunca é Ó, ele demais. abriu, tá vendo? Abriu, Você botou o agora foi. stop ali. Agora você tira o stop daí. Vamos lá. E agora, cara, note que o seu código ficou mais limpo. Não, com Agora você certeza. bate o olho e você sabe, né? Pô, agora eu sei que esse arquivo aqui, o caminho completo lá no. Fica mais Não, fácil de ler, inclusive, hora né? que eu tinha que fazer aquele malabarismo lá com a variável in, né? Manipulando Sim. ela, left, right, por aí vai. Sendo que eu tinha uma maneira muito mais fácil de Agora não fazer. precisa mais disso. Quando você voltar aí 3, 4 meses depois para observar, você vai bater o olho, você já sabe o que faz. É, mas eu já evolui Pronto. muito, cara. É, Ah, cara, demais. Vamos lá. Executa de novo agora, sem o stop.
Tira o Não. stop ali de baixo também, ó. Pois Depois é, do, só que do o que que bloco ali acontece? do, Só do que aqui, ó, você SendKeys. tá vendo aqui no intervalo aqui, Não, lá aqui, no bloco do SendKeys. ah, tá. Aí, dá um stop. Tira, né? Na verdade. Uhum. Beleza. Dá um stop no código e roda de novo. Salvar, né? Não quer demais. Chegou aqui, ó, ele parou aqui, por quê? Vamos fazer o teste à vera. Fecha lá o PDF, dá um stop no código aí. Isso salva. E vamos de novo. Esse tempo Agora, aqui 15 segundos é bastante tempo, né, cara? é porque no dia que eu tava fazendo aqui, eu não sei se é porque outra máquina ela é um pouquinho mais lenta que essa aqui, Ele colou, copiou, né? Ou selecionou todo o selecionou. conteúdo. Pronto, ele deu um depurar Aí aí chega bem agora. aqui, ele tá, só que aí chega bem aqui, ele tá parando. Tá travando. Tá, beleza. Certo. Agora você deu um Ctrl Ah, C para objeto copiar, né? obrigatório. Isso. Tá, deu um depurar aí. Tá. Então, depois ele fala que o Application, objeto é wait. obrigatório. Sim, segura aí. Deu um depurar e segura aí. Uhum. Acho que congelou. Tá, congelou aqui pra mim. Peraí, já voltou. Tá, wait now. Aí, engraçado. Vou botar aqui para 10. Com 5 já deve dar. Quando ele fica. Ih, caramba. Quando ele Dá um fica sem. insert. Tecla Hã? insert. Insert. Certo. Isso, pronto. Agora é engraçado, cara. Não tô vendo Geralmente nada de errado aí. pois é. Não tem nada de errado. Enfim, vamos pensar um pouco. Mas tá nível 3. Nada de errado. Até porque ó, o primeiro funcionou, né? Funcionou. Esperou ali os 10 segundos e tal. Quando você deu um Ctrl A, e aí você pediu para esperar mais um pouquinho e travou. Vou tentar de novo aqui, vamos ver. Objeto é obrigatório. Objeto. Aí, volte lá pro código. Onde está aí? Está exatamente igual de cima. Parece que tem uma pequena diferença ali, né? Ah, você botou time.value. Olha lá. Não Ah, tem esse tá. ponto aí, não, cara. Caramba, é. Embaixo também tira o ponto. São detalhes, né? Aí é detalhes que fazem toda a diferença. Show. Salva e aí executa de novo. Você vê que segue a gente, né? Que é um Pois é. detalhezinho tão pequeno. E normalmente quando cego assim, pô, tá dando erro, tá dando erro. Não tem nada de errado, eu apago a linha toda e faço de novo. Mas só nesse processo aí, você corrige que nem vê. É, que eu acho que se colocar uns 5 segundos, ele tá pronto. Selecionou já tudo, tá copiando, copiou. E agora cadê o resto do código? O arquivo não foi localizado. É, eu te falei, Depurar. ó. Você chega Ah, aqui. beleza, porque ele. Isso. É aqui foi onde eu Aí, parei, né? entendi. Pronto. Aí, o arquivo, onde é que você quer salvar? Assim, essa... Então, uma coisa que eu não entendi lá no vídeo lá que você gravou, você jogou isso para Excel, Sim. entendeu? Mas para poder fazer essa conversão para ter. Aí assim, você fez isso e depois você já jogou para TXT, né? Aí eu não É, entendi porque você a pode lógica. fazer. Como você tem um control, você copiou, né? Deu um Ctrl Aham, C.
E aí, para colar, você pode colar, por exemplo, numa planilha de Excel. Então, até Cola para isso ali, eu criei até uma... isso Aqui, aí. ó, tá até aqui, na verdade, ó. Ele já até coloquei, ó, tá vendo? Sim, Temporário aqui, ó. Verdade. perfeito. Aí, o que é que você pode Olha aqui, fazer? ó. Você pode... Intervalo. Tá vendo aí? Eu criei essa. Cadê, cara? Não sei. Cadê intervalo? Eu sei que eu criei essa abinha aqui só para isso. Sim. Pronto, o que é que você pode fazer, tá? Você pode colar na própria planilha, chega lá na planilha, vai na célula A1, paste, né? Colar, uf, ele vai dar um Ctrl V ali. Vai colar todos os dados que ele copiou do PDF. E aí você encontra a última linha, seleciona todo esse intervalo, guarda dentro de um array, e aí você vai lá no TXT e despeja as informações todas lá. Como a gente faz com o arquivo SPED, né? A gente vai Uhum. guardando ali as informações, aí abre o arquivo e despeja todas as informações dentro do PDF. É uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é fazer a leitura direta na própria planilha também. E aí você puxa os dados e faz as análises que você precisar fazer. É a mesma coisa. Tanto na planilha quanto no PDF, você vai dar o mesmo tratamento. Ó, aqui, Então, por exemplo, ó, ele jogou para cá, tá vendo? Jogou para planilha. sim. Mas eu tô Isso aí é fazendo. o que ele copiou já do PDF? Já copiou já. É porque eu esqueci aqui, ó. Na verdade, tá vendo aqui, ó? Contemporário, tá vendo? Eu criei aqui essa Sim, sim. planilha temporária, ó. Aí aqui ele já faz o Pronto. processo, ó. Perfeito. Então ele já colou lá. Aí, bom, aí, a partir desse ponto é o que você já sabe de SPED, né? De TXT. Você vai Não, criar um arquivo, só pois que é, ali, ó, mas você aqui na botou. criação do arquivo aqui ele não tá indo, ó. É, porque, ó, observe ali. Você botou TXT. Faltou a extensão do arquivo, é ponto .txt, né? Peraí. Agora tem um outro detalhe. Você quer salvar esse PDF no mesmo diretório do arquivo PDF? Como assim salvar? Não entendi. Você quer criar um TXT com essas Ah, tá. informações? Cara, então, na verdade é o seguinte, o meu objetivo era, tipo assim, ele faria a varredura geral, certo? Aí, com Certo? essa varredura, ele coletava essas informações, o KINAI e a data, né? Focando Sim. somente nos que já venceram. Aí ele geraria um relatório para mim, empresa, KINAI e validade. Ali ele já Pronto, geraria um cara. PDF completo com todas as empresas e dali eu já mandava imprimir, entendeu? Poderia Pronto. até, Então por faz no exemplo, Excel mesmo. Faz no né? Excel mesmo. Faz no Excel mesmo, porque no TXT você vai ter só os dados. No Excel você Ah, já pode, inclusive, formatar um relatório. então, beleza. Vamos fazer então direto no Excel. Aí. Então, nessa Isso. parte nem Volta vai lá vir, no. né? Não, pode deletar isso aí. Você já tem os dados no Excel. Você vai percorrer linha a linha ali. Nem precisa percorrer linha a linha. Você faz um. Pega ali as informações todas do intervalo, né? Guarda numa rede e aí você vai. É a mesma coisa que você pegar um TXT e processar as informações. O que você iria pegar? Guardar no Excel, depois pegar isso, colocar no TXT, depois abrir o TXT e fazer a leitura. Então, Pois você vai é. eliminar essa parte toda. Você já vai direto no Excel, pega os dados, traz para o array, e aí você já vai linha a linha, como a gente faz com o SPED, né? Quando a gente faz a varredura do SPED. A mesma coisa. Só Então, que você vai procurar um padrão diferente. Como é que a gente vai achar esse padrão diferente? Vai lá na planilha agora, onde você colou os dados. Isso. E aí você vai buscar agora esse padrão. O que é que tem aí que a gente pode aproveitar? Vai descendo. Desça. Pronto. Ó, peraí, suba aí. Suba, pronto. Ó, eu tô vendo um padrão ali, ó. Não, não é de todo mundo. Mas eu tenho. é porque o, é, o padrão, na verdade, é tipo aqui assim, ó. Vamos pegar o documento aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa Não, mas a cor. gente tem que ver o padrão Ah, tá. no Não, que a gente. Entendeu? É, porque é de lá que a tem. gente vai tirar os dados. A gente tem que olhar aqui mesmo. Ó, eu tenho ali alguns quinais que eu tenho. Peraí, segura aí, segura aí, segura aí. Pronto. Tem uma bolinha ali, tá vendo? Mas essa aqui é a Espaço, e parte aí de tem cima. isso, e aí tem o KNAI. Qual o padrão que eu tenho? Eu tenho, ó, antes de começar os KNAIs, eu tenho ali, ó, atividade principal, Sim. tá vendo? Uhum. Então, o que é que eu posso fazer, ó? Toda vez que eu identificar, igualzinho aquele exemplo lá do Simples Nacional. Uhum.
Lembra que ele falou, ó, receita bruta, mercado interno. A gente pegou aquilo ali, marcou aquele ponto, e eu sabia que dali para frente eu tinha os quinais, até que, ou os quinais não, né, os faturamentos, até que eu Uhum. chegasse lá na receita bruta, mercado de exportação. Sim. Aí eu sei que acabou ali os faturamentos. No seu caso, é o mesmo princípio, só que você vai aplicar para KNAI. Então, cheguei à atividade principal, eu sei que o que vier embaixo é KNAI. Pego os KNAIs, e aí eu vou observar até encontrar ali atividades secundárias. Chegou a atividades secundárias, cara, eu sei que não tem mais KNAI aqui. Quer dizer, tem KNAIs, agora é o restante dos KNAIs. E eu vou seguir até encontrar um outro padrão. Depois de atividade secundária, o que é que eu tenho? Que me prova que acabou os KNAIs. Mostra aí para mim. Ó, atividade secundária, aí tem valide certificado, emissão de Então, porque assim, documento. essa parte aqui, ó, ela é a parte de cima do documento, entendeu? Isso a Quando... gente vai ignorar tudo. A gente vai ignorar tudo até chegar ali no ponto suba um pouquinho, da atividade principal. Uhum. Quando eu identificar o texto atividade principal, eu sei que eu estou na linha certa. Essa linha mais um é o KNAI. Sacou? Então, mas assim, mas essa parte aqui, ó, isso aqui é como se fosse um resumo dos KNAIs que tem nessa empresa, entendeu? Beleza. Aí depois aqui ele vai detalhando por órgão, por exemplo, tá vendo aqui, ó, IBRAM. Aí ele pega aqui, São os mesmos KNAIs? os mesmos KNAIs. Então lá em cima eu tenho todos os KNAIs da empresa, certo? Sim. Pronto. Então só preciso dessa primeira folha aí. Quando ele entrar, quando ele sair do KNAI, bote lá no documento PDF. Pronto, eu tenho, ó. Olha lá, atividade principal, pode ser. Atividade principal, atividade secundária, pode ser. Isso. É que ele Pronto. vai Quando poder ele, entrar por quando ele órgão. entra aqui, ó. Aí, aqui é a mesma coisa que tem lá em cima, só que separado por órgão, não é isso? Isso. Pronto. Quando eu encontrar ali o licenciamento das atividades, eu sei que acabou os quinais já. Já Uhum. desconsidero o restante. E Sacou? as validades? Eu vou pegar só o que está ali em cima. Validade. Validade, você vai procurar uma data válida. Então, volte lá no Excel. Pronto. Mostra para mim. A questão da data, ela vai estar nos quinais separados por atividade? Não entendi? A validade, ela está onde? Está lá na primeira página ou vai estar nos separados por Não, atividade? separado por atividade, é isso que eu tô te falando, entendeu? Ah, então beleza. Então vamos lá. A gente vai fazer E o outra coisa, seguinte. uma coisa que eu percebi aqui, ó, que eu tô olhando aqui agora, tá vendo? Ó, atividade principal e secundária. Na atividade principal é esse KNAI e secundária aqui. Quando ele jogou pro Excel aqui, ó, tá percebendo aqui? A atividade principal tá aqui, aí depois vem os outros KNAIs, tá vendo? E a atividade secundária vem lá embaixo, ó. Estou vendo. Mas isso para você é relevante? Saber qual a Não, atividade não, principal? não. Então Eu falo pronto. Então assim, desconsidere isso isso aí. aqui impediria coletar, entendeu? Corretamente. É só seria isso aí. Entendi. Pronto. É só a gente entender o padrão que ele está trazendo. Em cima do padrão que ele está trazendo, a gente vai montar uma estratégia para extrair os dados que a gente quer. Então, ó, você me falou, ó, isso aqui não vai me ajudar, primeira página, porque eu Uhum. não tenho as datas de validade. Legal, vamos É, e descer. outra coisa também, né? Eu preciso também, além da data, eu preciso também a segregação por órgão, você está entendendo? Porque aí no relatório eu vou ter empresa, órgão e KNAI e validade. Ok, beleza. Então volte lá no PDF, no Excel. Pronto. O que é que a gente tem ali? Ó? Licenciamento das atividades, Instituto Brasília Ambiental, Isso, IBRAM. Pronto, isso aí é o que é o órgão. Você já sabe que tudo que vier embaixo, todos os CNAs que vierem embaixo são do órgão X. isso. Você precisa do nome também do CNAE ou só o Não, código preciso já só do resolve? código e da validade. Na Pronto, verdade, beleza. Então, eu preciso só do KNAI que venceu, entendeu? Porque o meu objetivo é verificar quais os KNAIs que estão vencidos para determinado órgão. Então, aqueles KNAIs que estão em dias, nem vou olhar, entendeu? O objetivo é beleza. Então rodar a vamos lá. rotina e gerar o relatório com as pendências, só isso. Entendi. Então foca aqui, ó. A gente vai identificar qual instituto, e aí você vai saber quais são os órgãos, e você vai usar em STR para identificar quando que essa empresa, esse órgão, aparece aí no seu Excel. Sim, Beleza? sim. Identifiquei. Uf, o que é que eu vou fazer agora? As próximas linhas tendem a vir KNAIs. Então eu sei que vai vir um KNAI, uma data. Um KNAI, uma data. Um KNAI, uma data. Aí como que eu vou fazer isso? Tem situações ali, ó, que. Peraí.
Volte lá. Primeira situação ali, eu tenho um texto, tá vendo? Aham. Descendo, eu tenho o restante do KNAI e descendo eu tenho uma data. Uhum. Então, isso é um padrão, ok? Só que, quando chega no segundo KNAI, o padrão muda. Sim. Qual o padrão que eu tenho aí? Eu tenho um padrão que, se a gente pegar essa linha e a gente dividir essa linha, fazer o split dela por espaço, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter um monte de colunas para essa linha. Uhum. Só que eu sei que a primeira coluna É o é o KNAI KNAI e a e última é a a data. última coluna é a data. Isso. Isso é um padrão bem claro que eu consigo usar. A mesma estratégia lá de pegar o registro, dividir em campos e pegar a informação que eu quero. Então, eu vou usar aquelas funções lá, lbound, que é para pegar o primeiro campo, e o bound para pegar o último campo. Uhum. Então, com essa estratégia, eu consigo pegar o primeiro KNAI e o último KNAI. Com o primeiro KNAI, me dá a coluna KNAI, a última coluna data. Peguei as informações que eu queria, eu já sei em qual órgão que eu estou, eu já montei o primeiro registro. Perfeito? Tirando essa parte aqui, né? Porque esse aqui, quando Isso, quiser. tirando isso aí, mas me acompanha aqui. Entendi. Então, Então, a gente vai identificar o padrão. O primeiro padrão que a gente identificou é esse é o mais fácil da gente trabalhar. uhum. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou identificar qual é o padrão que eu estou trabalhando. Qual é o Sim. padrão mais fácil? É onde o primeiro é o KNAI, primeira E, coluna do KNAI, e a última última é a data. data. Então, o que, que eu vou fazer? Quando eu passar na primeira linha, eu já vou buscar esse padrão. Então, eu passei lá na primeira linha que tem o KNAI, fabricação de não sei o que lá. Vou dividir isso em campos e vou fazer uma verificação. Ó, a primeira coluna é um KNAI? Ele vai dizer é. A última coluna é uma data? Ele vai dizer não. Opa, então eu não estou no padrão mais fácil. Eu estou em outro padrão. Pronto, se eu estou em outro padrão, mas o que é que eu tenho aí? Eu já tenho duas informações. Eu tenho a primeira informação, que é o órgão, que ali eu já consigo identificar fácil com o ISTR. Uhum. Descendo, eu pego o KNAI. Eu sei que no primeiro vai estar o KNAI lá. Sempre vai estar o KNAI. Já Uhum. pego esse KNAI e guardo. Como eu não tenho uma data no final, o que é que eu vou fazer? Eu já sei que eu estou no segundo padrão. Qual é o segundo padrão? Eu tenho um KNAI e depois eu posso ter a data na próxima linha. Então, eu vou pegar, por exemplo, fazer um for i mais um. Então, na linha 1, 2, 3, 4. Eu sei que na linha 1 eu já tenho um KNAI. Eu já Uhum. peguei antes lá o órgão que eu estou trabalhando, então eu tenho um KNAI e o órgão. Só ficou Uhum. faltando a data. Não está aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer? I mais um. Na linha que eu estou, mais um. Aí eu vou descer para a linha de baixo e verificar. Essa linha é uma data? Aí eu vou observar lá e vou ver, ó, não é uma data, que é o nosso caso ali. Não é uma data, é um texto. Beleza. Então eu vou descer mais uma linha. Essa linha é uma data? É, pronto, aí eu completo o que eu queria. E como é que eu vou fazer essa verificação, por exemplo, se é um KNAI ou se não é? Ou se é uma data ou se não é? Pronto. A data é tranquilo de você identificar. Você vai pegar a data e tem lá uma função chamada isDate. Então você pega a função, pega aquele padrão e pergunta: isso é uma data? Ele vai dizer sim ou não. IsDate, que é, IsDate. então, aí if isDate, aí coloco lá. Se essa linha, Tá, se esse campo, né? Você vai botar isDate, entendi. abre parêntese, coloca lá a variável que você quer analisar, fecha parêntese, vai dizer sim ou não. Tá. Se for sim, é uma data, eu já guardo isso numa variável data. Então, essa informação aqui é a variável data. E aí eu vou buscar. Quando chegou na data, eu já cheguei no final. Pronto, eu já montei um registro, insiro isso lá no meu dicionário, por exemplo. Agora eu vou buscar o próximo. Aí eu vou para o próximo registro. Chego lá no próximo registro, eu vou descer ali, ó. Já vou encontrar ali depois da data já tem o próximo KNAI. Hum. Pego isso, essa linha, divido, faço um split por Clique, né? espaço, pego primeira, última coluna e já faço as verificações. Sim, sim, beleza. É um KNAI, Então, na é verdade, uma data. nessa situação aqui, eu vou ter dois tipos de loop diferentes, né? Eu vou ter o for i, que nem você falou, para essa situação, que ele quebra, né? E eu vou ter Sim. o lbound e o bound para essa situação que eu vou quebrar por split. Não, na verdade, não são dois, não, cara. É um só. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cancela Então, sua aí. Pronto. Aliás, eu não estou vendo o seu padrão aqui, mas tá de boa. Vamos lá. Public interrompi test. aqui. Sub teste.
Vou pegar direto o ponto aqui, tá? Você vai fazer um for i, vai fazer assim. Você vai pegar lá, dim, dados, variante. Dados vai ser igual a planilha 1, ponto range. Aí você vai ter um intervalo, sei lá, do A1 até o A, última linha. Isso. Vamos botar que seja Quando 1000. aquele lá eu descubro a última linha e já faço já jogo tudo isso em dados. Isso, aqui é tranquilo, você já está Tá, careca de saber disso. tô Então, o mesmo. que, é que você vai fazer aqui? Você vai fazer um for i. For i igual a 1, ou não. Você vai pegar, aqui você vai fazer assim, lbound, dados, 1 até o bound, dados. O que ele vai fazer aqui? Ele já vai verificar para você, next, e aqui criar variável, né? Dim as long. É que ele já vai verificar para você o seguinte: qual é o primeiro registro e o último registro. Ele vai fazer isso para você. Então, isso ela vai começar com 1. Então, você vai pegar aqui, ó, por exemplo, dados, aí você vai começar já a fazer as verificações. Por exemplo, qual é o IBRAM, né? O Instituto. Isso. Pronto. If dados 1, e no caso aqui, né? É a variável onde tem a Uhum. informação da linha como um todo. O que é que eu quero? Eu quero saber se dentro desse registro eu tenho o padrão em branco. Uhum. Portanto, um str, aqui a variável, o registro, vírgula, branco, maior do que zero. Ou, se for maior do que zero, então, eu vou entrar aqui. Eu já tenho minha primeira informação, que Informação. é órgão. Vou botar aqui, dim, órgão. A string, a outra informação que eu tenho, KNAI, a string, e a outra informação que eu tenho, data, é que eu posso botar variante. Então, vou até botar aqui em cima, junto com a outra. Porque Então, eu eu já uso, sei aqui que nesse caso, usar variante para data. a data, É. porque ele é mais fácil de eu trabalhar, por incrível que pareça, mais fácil eu trabalhar com data usando variante do que usando o tipo date. Ah, tá. Dá mais dor de cabeça. Então, o que, é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou pegar órgão, que eu já sei qual é, Uhum. IBRAM, e vou dizer que ele é igual a IBRAM. Primeira coluna aqui já preenchida. Próxima coluna é a coluna do KNAI. Uhum. E aí eu já sei que nessa linha aqui, eu achei o órgão. Então agora eu vou começar a procurar o KNAI. Uhum. Então eu vou vir para cá. Qual vai ser o KNAI? Dados e mais um. Eu pulei já uma linha. Sim. Pulei uma linha e eu vou procurar saber se essa linha aqui, ela tem os dados que eu quero. Uhum. Então eu vou pular uma linha, por exemplo, e vou fazer um split dessa linha. Vou chamar isso aqui de registro. Uhum. Registro igual a dados e mais um. E eu vou dar um split aqui. Split, vou dar um espaço. Pô, peguei a informação que está lá, quebrei em espaços, trouxe para cá para registro. Ou campos, né? Que fica mais fácil. Vou para campos. E aí já vou criar uma variável campos aqui. Ó. Eu estou para seguir o mesmo padrãozinho que a gente usa lá no SPED. Uhum. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro campo e o último campo. Como é que eu vou saber qual é o primeiro campo? Aí eu vou pegar aquele mesmo processo. Lbound, é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que aqui eu fiz um conjunto de dados. Aqui eu Sim. estou fazendo no registro. Peguei o registro de campos, quero saber qual é o primeiro. Lbound, campos. Aí ele vai me dar um número. Aí eu vou colocar aqui, ó, campos, dessa forma, entendeu? Uhum. Porque eu quero que você acesse o campo de tal número. Qual o número? O número mais baixo. Eu vou achar o número mais baixo usando essa função lbound. É como Tá, se ele pegasse aqui campos, ele tem cinco posições. sim, Então, quando eu uso lbound, estou pensando, qual a posição mais baixa? Ele vai dizer a posição 0, por exemplo. sim. Então, isso aqui, ó, vai me retornar 0. Então, ele vai pegar campo 0. Aí Que é eu a quero primeira saber forma. se campo 0, isso. Eu quero saber se campo 0 é um KNAI, Uhum. tá? Como que eu vou saber se campo 0 é um KNAI?
Eu posso, por exemplo, usar aqui um trim para poder limpar, se tiver algum espaço. Se bem que não vai ter espaço, que a gente está usando como delimitador. Uhum. Mas aqui tem alguma sujeira aí, a gente usa o trim para dar uma limpada. Eu quero verificar, por exemplo, a quantidade de caracteres. Todo que não tem o mesmo número de caracteres? Sim. Quantos caracteres são, você sabe? Cara, eu acho que são 6 finais. Não, mas tem a barra, Bom, né? Tem o traço e a barra, então são 8. isso, 8. Então, se trim, né, campo lá, Uhum. posição mais baixa, e eu posso jogar aqui agora um len para contar a quantidade de caracteres, foi igual a 8. Então, um negócio mais, igual a 8. Então, é isso mesmo. Eu achei o segundo, eu achei o KNAI agora. Então, eu vou botar KNAI igual a dados. Bom, vou copiar isso aqui, ó, do trim para cá. KNAI igual a isso aqui. Bom, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora, usando aqui ó, o bound, é o último. Bom, só que o último eu quero saber se é uma data. Então, eu Uhum. vou pegar isso aqui e vou usar date. Isso é uma data, aí ele vai trazer true ou false. Uhum. Pô, é verdadeiro, é uma data. Então, eu achei o campo data. Eu vou dizer que era igual a isso aqui. Entendeu? Achei isso aqui. O que eu vou fazer? Eu posso, inclusive, condicionar, que eu sei que quando eu achar a data, eu fechei o registro. Uhum. Então, eu vou jogar um if Entendi. aqui, e aqui dentro eu vou preencher meu dicionário. Sei lá, dicionário, aí eu vou ter o KNAI, né? Então, Isso. posso usar o KNAI como chave, igual a uma array, onde eu vou ter órgão, KNAI, aí na hora que você quiser colocar, né? É dado. Pronto. Assim, na verdade, eu acho que usar o KNAI como chave, ele não vai dar prova, porque assim, como eu vou ter o mesmo KNAI para Não, beleza. Aí você escolhe qual chave você quer usar, não tem problema nenhum. Só estou te dando uma Ah, sugestão. não, tá. Tá? Aí você escolhe o que você quer, que você acha que é. Pode ser até um número. Você pode chegar aqui, ó, Entendi, para dicionário, ponto count, mais um. Só para entendi. poder garantir, entendeu? É, porque assim, o que eu Não- perguntei em questão de usar, por exemplo, o KNAI, é ver quando ele chega no outro órgão, ele vai sobrescrever, né? Isso. Aí você Então, pode é só usar essa dica. a própria posição do dicionário e só ir adicionando 61, 62, 63. Como você Essa é não vai melhor ficar mesmo. consultando, né, isso É, aqui, você pode fazer assim. Aí você garante que você vai trazer todos os dados. Mas é isso aqui, irmão, que você tem que fazer. E aí você vai identificar os padrões e você vai resolver o problema. Então, é basicamente isso aqui que você precisa fazer. Aí o que é que eu sugiro que você faça? Pega isso que a gente já estudou aqui, vai lá na live que eu fiz com o Laurentino, que é bem isso, a gente copia o dado de um PDF, aí só que nos casos a gente trouxe para um TXT, uhum, e em cima disso a gente identificou qual era o padrão, e a gente fez dois, inclusive, fez dois padrões, uhum. para extrair os dados que a gente queria para montar um relatório. Então, estuda essa live, pega isso que eu já te apresentei aqui, tenta montar. Tá com dúvida, já sabe, amanhã tem plantão Uhum. com a galera, você pode aparecer e você pode marcar também mentoria com a gente. Não, beleza. Aquele é só para concluir aqui, aquela parte lá que você me orientou aqui do início do relatório, você falou assim, ah, essa parte aqui eu vou desconsiderar, entendeu? Como se você pegasse o relatório e ali você já faz tira a primeira gordura, né? Eu tiro a Isso, gordura e deixa porque só a parte que você você quer. vai fazer as verificações. Como é que eu vou ignorar? Eu vou passar por todos eles. Só que eu só vou me atentar quando eu encontrar um determinado padrão. Que foi o que a gente fez aqui, ó. If, str, dados, blá, blá, foi igual a Do IBRAM, jeito que tá então isso aí, aqui me interessa. do jeito que tá aí, ele já ignora o restante, né? Já vai direto pro. Ele ignora, ele só vai pegar, só vai entrar ali no condicional se tiver aquele padrão, se tiver o IBRAM ali, se tiver o Entendi. nome do outro órgão. E aí dentro, uma vez que ele está ali dentro, você vai fazendo a verificação ali de cada padrão. Então, pô, Beleza. mas cada um tá de um jeito e tal, mas o lance é, no seu caso, a gente encontrou dois padrões. Aham. Então, qual é a abordagem? Como é que eu ajo quando eu tenho esse padrão? Ah, quando tiver esse padrão, eu vou fazer assim. Ou aí, quando mudar o padrão? Aí, quando mudar o padrão, eu vou aplicar outra forma. Tá, Se mas eu aí nesse consigo caso, identificar o.
Fala. Perdão, nesse caso aí, você usou aquele padrão lá, split, né? Data no início, data final e KNAI no início. O outro padrão, eu Isso, tenho a informação quebrada em três linhas, né? isso. Então, assim, nesse caso, eu só vou fazendo sequências de if e de if, correto? Exatamente, perfeito. Então, É esse isso aí. loop aí, então deu o primeiro if de if, depois vou passar o segundo. Então, se eu, digamos, Isso. tiver 5 padrões distintos, eu vou criar 5 blocos de if de if. 5 padrões. É isso aí, garoto. Perfeito. Depois que eu É porque te joguei, desespera, né? Quando tipo, pô, tem um né? cara de padrão. Não, você vai pegando padrão por padrão. Se não for um, é o outro. Se não for outro, é outro. Se for outro, você vai. Tranquilo. Só um Beleza, favorzinho, se irmão? você puder jogar essa parte que você fez aí para mim, aqui, entendeu? Já para eu seguir o barco, Fechado. beleza? Já me ajuda bastante aí. Maravilha. Então, consegui te ajudar? Foi demais, cara, demais. Maravilha. Então, pega isso aí, jogue duro. Provavelmente você vai ter alguma dificuldade, mas aí vai botando lá no grupo, se for o caso, te marca, Beleza? tem a mentoria e dá prosseguimento. Fechado, Tranquilo. irmão? Falou. Obrigadão, Valeu. viu, Marcos? Valeu. Gratidão. Boa Tudo noite para bom. você. Bom Falou, descanso. boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.